graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de estar aqui compartilhando rapidamente, vou ser sucinto aqui, breve, naquilo que eu vou falar. Jesus, ele operava milagres. Os discípulos fizeram milagres, prodígios, maravilhas. Isso é possível nos dias de hoje, é possível que nós sejamos usados para operar o poder de Deus. Vamos ver todas essas coisas aqui na palavra do Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, para a glória dele. Em primeiro lugar, Jesus, ele fazia milagres. Vamos ver aqui em Mateus capítulo de número 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então aqui diz que Jesus, ele curava todas as enfermidades, todas as moléstias, tormentos, endemoniados, expulsava demônios, curava os lunáticos, os paralíticos. Jesus. Então, se nós formos ver, Jesus, ele fazia muitos milagres por onde quer que ele andava. Eu até deixei aqui escrito aqui para mim não estar esquecendo, Os discípulos fizeram a obra com poder? Claro, também. Vamos em Mateus capítulo de número 10 aqui, mais um pouco mais à frente, onde diz o seguinte, Mateus 10, 5, 8, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Agora, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus deu uma ordem a esses discípulos que eles fossem e fizessem a obra com muito poder. Então, Jesus, vemos primeiramente Jesus com muito poder e autoridade. Agora nós vemos o que? Os discípulos. Em Marcos, capítulo de número 6, verso 13, diz assim, Marcos, capítulo de número 6, verso 13, diz o seguinte, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Isso aqui é os discípulos. Mais à frente, vamos em Atos, capítulo de número 5, verso 12. O que em Atos, capítulo 5, verso 12, nos relata? Atos, capítulo 5, verso de número 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então a Bíblia é clara em nos dizer, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Agora vamos mais para frente um pouco aqui, Atos capítulo de número 8, verso de número 6. Olha o que diz, E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Então, nos diz que as multidões unanimemente prestavam atenção naquilo que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, do 5 até o 8. Agora Atos capítulo de número 8, verso 7, verso 12, olha o que diz, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, você que não crê no batismo, se batizavam tanto homens como mulheres. Uma coisa interessante, percebendo aqui, Jesus
ele curava, ele fazia prodígios, sinais, maravilhas. Mas uma coisa que é bom a gente prestar bem atenção aqui é que Jesus pregava o reino de Deus. Deixa bem claro isso lá em Mateus capítulo 4. Os discípulos também, onde eu mostrei lá em Mateus capítulo 10, eles pregavam o que? O reino de Deus. Aqui também Filipe, ele pregava aqui no capítulo 12 o que? O reino de Deus. Então, os milagres eles sempre vinham acompanhados, aliás, a pregação do evangelho do reino, ela sempre virá acompanhada por sinais, prodígios e maravilhas. Não é uma regra, mas na Bíblia nós vemos isso acontecendo. Pela mão de Jesus, pela mão dos apóstolos, e aqui está falando, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Amém? Então, aqui em Atos capítulo de número 19, verso 11 e o 12 diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo faziam maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Então olha para você ver que forte, eles pegavam os lenços e aventais de Paulo e levavam até as pessoas que estavam doentes, e ali aquelas enfermidades daquelas pessoas fugiam. Por quê? Porque havia unção, havia poder nesses lenços, nesses aventais de Paulo, que Paulo usava. O homem era muito cheio do Espírito Santo de Deus, ele fazia muitos milagres, maravilhas extraordinárias, que o povo ficava de boca aberta, o povo via aquilo assim, ficava extasiado, o povo ficava admirado com todos aqueles milagres.